Olá, pessoal! Essa videoaula diz respeito a um tema do PET, Plano de Ensino Tutorado de Biologia do terceiro ano do ensino médio, sendo do volume 3 do ano de 2021. Ela foi elaborada por mim, Giovana, e pela Natália. Nós somos discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFVJM e somos PIBidianas do PIB de Ciências Biológicas da UFVJM. Mais especificamente, hoje nós abordaremos sobre a sexta semana do PET. E vocês podem conferir melhor essa tabela pausando o vídeo ou acessando o link do PET do terceiro ano, pois ela está lá. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre algumas evidências ou análises que os cientistas, que a ciência, utiliza para estudar e provar a evolução dos seres. Então, as evidências da evolução biológica, elas são indícios de que as espécies modificaram-se ao longo do tempo. Então, a evolução nada mais é do que a descendência com modificação, ou seja, os seres vivos que vivem no planeta nos tempos atuais são diferentes daqueles que viveram no passado e apresentam com esses um ancestral em comum. E é possível a gente perceber isso por meio de uma série de evidências que os ancestrais dos seres viventes eram distintos dos seres que vemos hoje. Então, as evidências da evolução, elas precisam ser conhecidas para que a gente possa compreender a história da vida no nosso planeta. E hoje nós falaremos sobre 6 dessas evidências. Primeiramente, vamos falar sobre os fósseis, que do latim fossile, extraído da terra, que significa os restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e que, de alguma forma, em condições especiais, eles foram preservados, geralmente em rochas, sedimentos, gelo, e então eles foram descobertos, já que geralmente um organismo morto é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias. Então, os fósseis, eles normalmente são comparados com seres vivos atuais, com os quais apresentam semelhanças. E essa comparação, ela auxilia na reconstituição de seres distintos e também fornece dados para o estudo das relações de parentesco evolutivo. Nós também temos a homologia, que é observada entre estruturas presentes em 2 ou mais grupos quando elas derivam de uma condição primitiva presente em um ancestral comum exclusivo, ou seja, possuem a mesma origem embriológica, mas podem ter formas e funções semelhantes ou diferentes. Então, como exemplo, a gente tem as nadadeiras dos golfinhos e as nadadeiras das baleias, sendo que ambos são mamíferos aquáticos. E essas nadadeiras são estruturas que realizam a mesma função, que é o nadar. E elas são homólogas, pois ambas derivam de um mesmo caráter primitivo que estava presente no grupo ancestral de mamíferos que deu origem aos cetáceos, que são os golfinhos e as baleias. E ao contrário da homologia, nós temos a analogia, que são as estruturas que são semelhantes quanto à função, mas não possuem relação de ancestralidade. Ou seja, são organismos de espécies diferentes que possuem estruturas que exercem funções semelhantes, mas que não derivam de uma mesma condição ancestral. E como exemplo disso, a gente tem as asas dos insetos e as asas das aves, que exercem a mesma função, que é o voo, o voar, mas que não derivam de estruturas primitivas de um ancestral comum exclusivo entre insetos e aves. Também temos os órgãos vestigiais, que indicam uma relação de ancestralidade entre os 2 grupos considerados.
Lembrando que em determinados animais, alguns órgãos eles são bem desenvolvidos e funcionais, mas que em outros, os mesmos órgãos eles são reduzidos e não possuem nenhuma função ou têm função mínima. Ou seja, esses órgãos eles não possuem funções definidas nos atuais organismos, mas já tiveram funções no passado. E como exemplo disso, a gente tem os dentes cisos, que hoje não apresentam nenhuma função definida, tanto que atualmente muitas crianças estão nascendo sem o desenvolvimento desses dentes cisos. E os atuais adolescentes e jovens permanecem sem o desenvolvimento deles. Além de que há casos em que é necessária a extração deles, pois podem desalinhar os dentes, causar inflamações e até mesmo dor de cabeça, dor de ouvido, entre outros. Mas, para os nossos antepassados, esses dentes, eles tinham o objetivo de triturar os alimentos e auxiliar na mastigação. Porém, com a mudança da alimentação ao longo dos anos, isso não é mais necessário. A gente também tem os dados moleculares, que com os recentes avanços da biologia molecular, foi permitido a comparação direta da estrutura genética de diferentes espécies, através da comparação das sequências de nucleotídeos presentes nas moléculas de DNA. Ou seja, quanto menor o número de diferenças entre as sequências de nucleotídeos de um gene existente no genoma de duas espécies, maior vai ser o grau de parentesco evolutivo entre elas. E a gente também tem a embriologia comparada, que é comparando a embriologia de diversos vertebrados, é observado uma grande semelhança no padrão de desenvolvimento inicial. Ou seja, quanto mais precoce é a fase embrionária, maior é a semelhança entre os embriões de diferentes espécies. Mas, à medida em que o embrião se desenvolve, surgem características individualizadas e as semelhanças diminuem. E com isso, chegamos ao fim dessa videoaula. Aqui está as referências, caso alguém tenha interesse em estudar um pouquinho mais. Mas é isso. Obrigada pela companhia e até a próxima.